Olá, bem-vindo à Força E Educação. Eu sou a Moara e eu vou estar ministrando aqui no canal algumas aulas sobre o método dos elementos finitos. Eu vou começar desde os conceitos até as aplicações. Vou mostrar formulações dos elementos, vou fazer exemplos também e também vou fazer a utilização de programas, softwares, para que a gente possa modelar esses problemas e fazer a comparação com o nosso cálculo e com o resultado de programas e softwares que utilizam o método dos elementos finitos, certo? E também fazer algumas análises mais aprofundadas que seriam complicadas fazer na mão, tá? Então, vamos começar. Para começar, é preciso entender o que é o método dos elementos finitos. Para isso, eu trouxe aqui uma comparação com o método analítico que nós costumamos utilizar em resistência dos materiais, por exemplo. No método analítico, nós já temos soluções prontas. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui de uma viga biapoiada com carga distribuída, nós já temos uma formulação pronta para o momento fletor, para o esforço cortante, para as reações de apoio e etc. Né? O mesmo ocorre para essa outra viga com uma carga que depende de uma função distribuída, que depende dessa função Wx. Essa carga, ela não tem uma solução definida fechada, como tem essa primeira, mas ela tem como se chegar a essas soluções, a partir do cálculo e equações diferenciais integrais. Então, qual que é a vantagem desse método analítico que nós costumamos utilizar? É que é um método que dá soluções exatas e é um método que ele faz o cálculo para os infinitos pontos dessa viga. Para cada dx dessa viga, nós vamos ter os esforços cortantes, tanto o esforço cortante, quanto o aumento fletor, quanto as reações de apoio, dentre outros esforços. Mas o que acontece? Essa solução analítica, para você encontrar a solução por equações para um problema, nem sempre ocorre de uma forma simples. E nem toda estrutura vai ter uma formulação fechada. Então, quando se trata de estrutura simples, onde a geometria, o carregamento e as condições de contorno são facilmente representadas por equações, é muito simples utilizar o método analítico, porque ele vai dar uma solução exata. Só que, quando o problema requer um pouco mais de complexidade, quando as estruturas não são totalmente uniformes, seja no carregamento, na geometria ou nas condições de contorno, por exemplo, uma viga com um furo ou com uma trinca, aí fica um pouco mais difícil você fazer pelo método analítico. Não vai ter uma solução fechada para que represente toda aquela viga. Então, é preciso recorrer então para métodos numéricos. E dentro desses métodos numéricos está o método dos elementos finitos, que dá uma solução aproximada para o nosso problema. Então, aqui, de forma resumida, para problemas em que a estrutura é uniforme, como é esse primeiro exemplo aqui, ó, que é uma estrutura na forma de placa retangular, é possível encontrar equações diferenciais que dão o resultado exato. Só que, para esse segundo exemplo aqui, como a gente pode ver, quando a placa é irregular, o carregamento é irregular e o apoio não é uniforme, é impossível que a gente consiga encontrar uma solução exata. Então, o que se faz? Se recorre-se aos métodos numéricos, como o método dos elementos finitos. E o que é que o método dos elementos finitos faz? Em vez dele fazer uma formulação para toda essa estrutura, uma única formulação para toda essa estrutura, ele faz o seguinte: pega a estrutura e divide em pedacinhos, ó. Ele discretiza a estrutura. Ele vai dividir em pedaços, em elementos finitos, e calcular para cada elemento os seus esforços, para cada elemento e cada nó do elemento. Então, em vez de fazer uma formulação para toda a estrutura de uma vez só, que represente tudo, que seria impossível, ele discretiza essa estrutura e faz a solução para cada um dos elementos e junta no final tudo. Então, ele simplifica o processo. Ele faz que isso seja simplificado, mas que você consiga chegar a uma solução aproximada do problema. Então, para resumir aqui o que é o método dos elementos finitos, ele pega um contínuo, um modelo contínuo, né, uma estrutura, ele vai dividir em diversos elementos, como podemos ver aqui,
E nesses elementos nós vamos ter os nós, e cada um desses nós vão ter graus de liberdade, que sejam deslocamentos, rotações e etc. Nesse caso aqui, nesse elemento, eu coloquei aqui como os 2 deslocamentos. Então, o método dos elementos finitos, ele pega, divide a estrutura em diversos elementos, e para cada um desses elementos ele tem uma formulação que ele faz o cálculo dos esforços nesse elemento e nos nós do elemento, certo? E depois ele faz isso de forma local e depois você une de forma global. E aí você consegue chegar a uma solução aproximada do problema. Aqui tem mais um exemplo aqui de uma comparação da precisão do método de elementos finitos, né? Aqui seria o problema, né? Aqui, mais uma vez, uma viga, né? Solicitada, uma carga F, uma carga P. Se for fazer essa representação dessa viga pelo método de elementos finitos, pode-se fazer dessa forma, em que ele dividiu aqui, ó, em 3 elementos, e cada um desses elementos vai ter uma resposta, tanto para o deslocamento, quanto para a tensão axial, né? Esforço axial. E aqui dá para ver que se tem aqui uma resposta exata, que é essa tracejada, e uma resposta aproximada, que é, no caso, com os elementos finitos. Dá para ver que, para o deslocamento, até que está ok utilizar o método dos elementos finitos, da forma que ele utilizou, com essa discretização que ele fez. Só que, quando vem para as tensões, para o estudo das tensões, dá para ver que a resposta dos elementos finitos ficou aquém da resposta exata, né? Ficou abaixo do esperado. E o que se pode fazer, então, nesse caso? O método de elementos finitos não funciona? Sim, ele funciona. Só que você precisa fazer uma discretização maior. Então, imagine aqui que, em vez de fazer uma divisão desses 3 elementos, você faça uma divisão em mais elementos aqui, ó. Vou dividir aqui. E aqui vai ficar o dobro de elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quando eu aumento o número de elementos, eu também vou estar aumentando o número das respostas. Então, vamos pensar que aqui ele vai estar, essa tensão aqui, ó, vai estar sendo assim, ó. Vai estar chegando um pouco mais próximo da resposta analítica, né? Então, aqui é só uma forma de entender o funcionamento dos métodos de elementos finitos. Ele faz um cálculo matemático aproximado e esse cálculo ele pode ser acurado à medida que você refina a malha ou a forma que você aplica o método de elementos finitos, tá bem? Isso vai ser melhor exemplificado no futuro, quando nós estivermos fazendo alguns exercícios e alguns exemplos. Por hora, eu espero que você esteja entendendo e acompanhando a raciocínio, certo? Então, uma grande importância também para o método dos elementos finitos é saber qual elemento utilizar para representar o modelo. Aqui eu trouxe alguns exemplos de elementos dentro do método. Tem elementos tanto 1D, quanto 2D, quanto 3D. E dentro desses elementos, você precisa escolher qual que representa sua estrutura. Por exemplo, se você quer representar uma viga, você não vai utilizar esses 2 primeiros exemplos aqui, ó, de mola ou de barra. Você vai pegar esse terceiro elemento aqui de viga. E aí, se você quiser representar uma barra, também não vai funcionar se você escolher um elemento de mola, certo? Então, para as próximas aulas, eu vou estar explicando a formulação desses elementos e para que você entenda como que você vai fazer um problema com os elementos finitos, aplicando os elementos finitos, e qual que seria o elemento que você vai utilizar. Também vou mostrar a formulação, tanto da mola, quanto da barra, quanto da viga, de forma separada. No próximo vídeo, eu vou mostrar da mola, no outro na barra, depois da viga, e aí a gente vai até onde a gente for avançando, conforme for avançando. Se estiver fluindo bem as aulas, eu vou aprofundando mais o assunto. Por hora, eu quis trazer só um panorama do que é o método dos elementos finitos, para que você tenha uma ideia de como
como que ele é aplicado, por que que ele é importante e como que você pode visualizá-lo, né? Então, eu estou utilizando essas 3 referências bibliográficas, que eu vou deixar até aqui. Eu deixei em um drive separado e eu vou deixar o link aqui na descrição ou no comentário fixado. E, a saber, são as referências do Avelino Filho, que esse livro aqui é muito bom, principalmente para quem está iniciando nos métodos de elementos finitos. Ele traz uma didática muito simples, muito fácil de ser compreendida, e também traz as formulações com exemplos. Esse segundo livro aqui é um livro um pouco mais aprofundado, são conceitos e aplicações, mas para uma análise mais aprofundada, se você já tem certo conhecimento. E o terceiro, esse sim, ele é muito bom também, que é a Introdução ao Métodos Elementos Finitos com o Filipa, que traz também exemplos aprofundados e também traz formulações de forma que você possa utilizar programas também para fazer os cálculos. Então, ele também eu recomendo muito esse livro. Bom, por hora é isso. Esse foi a aula 0, né? Que seria só uma aula para mostrar o que é o método elementos finitos, fazer uma introdução inicial. E eu espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, eu peço que você deixe aqui nos comentários e responda também o que é que você quer ver nessas aulas, o que é que você tem mais curiosidade. E aí eu vou adequando as aulas conforme for do agrado do aluno, né? Então, muito obrigado. Espero que você tenha gostado desse vídeo introdutório. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal para que você continue recebendo esses vídeos. E eu espero que te ver na próxima, tá bem? Tchau, até a próxima.